A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, aqui quem vos fala é a missionária Débora, né, uma irmã em Cristo, em fé, né, uma amiga de vocês, que eu não considero seguidores, eu considero meus amigos, né, porque eu oro por todos, né, a gente já criou uma certa intimidade, uma amizade, né, a gente conversa muito, então é gostoso isso, né, a recíproca, irmãos, é verdadeira, viu, pode ter certeza. Bom, eu quero deixar aqui, irmãos, sem mais delongas, eu quero deixar uma palavra hoje para o meu e o seu coração. Por que em Marcos? Porque Marcos, capítulo 5, mas nós vamos no 4:35. Depois nós vamos chegar no Marcos 5. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre almas, né? Sobre pessoas que têm talentos, sobre pessoas que têm vocação, sobre pessoas que têm um entendimento da palavra, sobre as pessoas que querem ser, sobre pessoas que têm sonho em ser, sobre as pessoas que têm vontade de ser, vontade de estar. Sobre o quê? Vontade de estar no púlpito, vontade de ser uma levita, uma cantora, né? Ter o dom de discernimento, né? Do Espírito Santo, ter o dom da palavra, pessoas que têm vocação para pregar, né? Pessoas que têm aquela intimidade gostosa com Deus de oração, que eu falo que é intercessão. Então, irmãos, a vontade de ser, de ter ou de querer, há uma diferença muito grande. Mediante ao quê? A obediência. Mas mais uma vez a missionária Débora está falando em obediência. Irmão, sem obediência, não tem como papai trabalhar. Senhor, olha só a oração que eu vejo muitos falando. Me dá um coração de serva. Servo, irmão, nada mais é que está pronto para servir. E o servir vem do lado do eis-me aqui. O servir e o eis-me aqui tem que estar lado a lado, irmãos. É igual obediência, sacrifício vezes fé. Não tem como Deus trabalhar nesse contexto se não tiver esses argumentos. Se não tiver isso, irmãos, não tem como Deus trabalhar. Tá entendendo? Tem pessoas, irmãos, que ele tem chamado. O chamado dele é muito grande. Hoje eu conversei com a Tiúcia. Um beijo no seu coração. Tá? Conversamos, ela mora em Portugal. Catiúcia, eu fiquei muito feliz de ter conversado com você pelo WhatsApp, minha irmã querida em fé. Vi a foto dos seus neném, seus lindos, seus bebês lindos. Um beijo no seu coração, Catiúcia, um beijo pro povo de Portugal, né? Gente, eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu tenho parentes em Portugal, 300 quilômetros do Porto. Hoje eu ando conversando com ela, o que eu falei, eu tenho parentes por parte do meu pai que mora perto do Porto, né? 300 quilômetros perto do Porto. Né, lá em Portugal. Então é gostoso, eu tenho parentes lá, então eu tenho sangue bem português, irmãos. Eu ainda comentei com ela que eu amo, eu falo, gente, alguém tem que mandar para mim via correio os pastéisinhos de Belém, né? Que é o famoso pastelzinho de Belém, que é lá de Portugal. Os docinhos, os gostosos, né, de Portugal. Então, irmão, das confeitarias. Então, para mim é um prazer muito grande saber que os meus vídeos estão correndo o Brasil e o mundo. Tem pessoas do Egito, tem pessoas dos Estados Unidos, tem um rapaz que eu quero mandar um abraço para ele, eu não sei o nome dele, eu não sei se é Henrique, eu não sei. Um beijo no seu coração, é dos Estados Unidos. Ele falou para mim, missionária Débora, você mudou a minha vida, o seu canal mudou a minha vida. Então eu fico muito feliz, irmão. É coisas que não tem como, irmãos, não tem como deixar passar batido, não tem como não falar. Sem querer me exaltar, mas o canal é de Deus, a glória é de Deus, tudo é de Deus, porque foi Deus que mandou eu abrir esse canal. Porque por mim, irmãos, eu estava pregando só nas igrejas daqui de Três Lagoas, indo às igrejas, pregando, levando a palavra do evangelho e falando do amor de Deus por aí. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu jamais estaria com intenção de abrir canal. Eu tinha um canal com 5 ou 6 pregações que já estava lá cheio de poeirinha. Você está entendendo? Eu entrei com 2 inscritos, né? E hoje eu tenho o quê? 601, 602 pessoas. Então eu estou muito feliz, irmãos. Eu estou muito feliz por isso. Muito, estou me sentindo muito realizada. Muito. E eu quero deixar essa palavra aqui, irmãos. Por que falar de almas? Porque tem pessoas que Deus me revela, irmãos, que tem um chamado, mas não obedece. Senhor, eu quero. O seu querer e o seu fazer tem uma diferença muito grande entre querer e fazer. Ah, irmã, eu quero. Mas você se prostrou? Você jejuou? Você buscou? Você leu Bíblia? Como que você quer ser um pregador se você não estuda a Bíblia?
Fala pra mim. Ah, irmão, eu quero tanto ser um pregador, eu acho tão lindo ser pastor de ovelha. Você quer pagar o preço que o pastor paga? Porque ser pastor de ovelha não é fácil não, irmãos. Ele é julgado. Qualquer coisinha que acontece dentro da igreja, ele é condenado. Ele nunca é honrado. É muito difícil alguém honrar um pastor. É muito difícil honrar uma pastora. É muito difícil. Tá? É muito difícil. Lá em Atos, lembrando a minha filha, hoje eu conversando com a minha filhinha, Sofia, que ela que grava pra mim, lá em Atos fala sobre Dorcas, Tábita, uma discípula do Senhor. E veio um homem incrédulo, ateu, que pra mim um homem desse é ateu, falou que mulher não sobe no púlpito para pregar. Então nós temos que varrer, irmão, uns 70% de pessoas do canal, dos canais do YouTube, nós temos que varrer. Metade é homem, a maioria que eu vejo é mulher. As mulheres estão se destacando, as mulheres de Deus estão levantando mulheres e mulheres e mulheres e mulheres e mulheres. E Dorcas, lá em Atos, fala sobre Dorcas. Fala que ela era uma discípula. Ela fazia roupas para as viúvas, para as mulheres pobres. E ela era uma mulher de Deus. Ela ia à igreja, ela fazia tudo aquilo que papai ordenara que ela fizesse. E Dorcas, ela chegou a falecer. E aí, não saindo do contexto. E aí Pedro, o discípulo, estava numa cidadezinha perto. E o povo sabia que Pedro estava ali por perto. Correu e mandou chamar Pedro. Pedro mandou que todo mundo saísse do quarto, ficou só ele e Dorcas. Ele se ajoelhou, olhou para o céu e falou: papai, eis-me aqui. E aí, conversando com Deus, ressuscitou Dorcas. Para a alegria de todos. E todo mundo amava Dorcas. Né? Que dizia Tábita. Você entendeu? Ela era judia. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Entendam uma coisa. Querer é poder. Tem muita gente que fala assim: ah, mas querer não é poder. É poder sim. É poder. Porque muitos achavam, amor, que eu ia morrer sendo levita. E hoje eu sou pregadora da palavra. Muitos iam achar que eu ia morrer sendo levita, mas hoje eu sou pregadora da palavra. Então, irmãos, eu falo uma coisa pra você. Eu fui num determinado ministério a convite de uma irmã. Chegou o Rogério Brasil, que é muito conhecido no YouTube. Ele veio aqui em Três Lagoas, no meio de um monte de gente. Ele olhou pra mim e falou: você, irmã, que tá de blusa verde. Eu tava de blusa verde. Eu falei: sim. Ele falou: irmã, você é missionária. Só que eu não tinha entendido o mistério. Só que ainda eu era diaconisa, ungida diaconisa. Né? Eu estava 1 ano como diaconisa. Eu fiquei só 1 ano como diaconisa. E Deus já me levantou como missionária, porque Ele tem pressa. Aí eu disse, eu comi a Bíblia, então Deus já sabia que eu tinha capacidade para isso. Deus olha para mim e vê capacitação. Deus olha para você e vê se você está capacitado. Tá entendendo o mistério? E aí ele falou assim: irmã, você é missionária. Eu falei: não, irmão, pastor, perdão, eu sou diaconisa. Ele falou: não, aqui na terra você pode ser diaconisa, mas lá no céu você é missionária. Irmão, não tinha um que não glorificou dentro da igreja. Por isso que eu falo para você, querido, se põe na posição. Tem pessoas que Deus está colocando, pessoas no caminho. Hoje eu falei para missionária Catiúcia. Missionária Catiúcia lá em Portugal. Eu falei para ela que Deus ia fazer um mover, criar situações no trabalho dela onde ela teria que abrir a boca. E ela me confirmou um algo do céu. Que deu vontade dela fazer algo ontem e ela não fez. Ela se acovardou. Ela sabe do que eu estou falando. Né, minha irmã? Um beijo no seu coração, minha amada, dos seus filhos. Dá um beijinho na sua lindinha. Aquela carinha de portuguesinha dela. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Entenda uma coisa nesta tarde. Não é brincadeira. As almas estão perecendo na mão do diabo, irmãos. Eles estão cativos na mão do diabo. E Deus está contando comigo e com você. Para de se acovardar, irmãos. Para de se acovardar. Porque aqui em Marcos 4:35, Jesus acalma a tempestade. Mas peraí, o que tem que ver com o endemoniado gadareno de Marcos 5? Tem tudo a ver. Porque se Jesus, presta atenção, irmãos, Jesus acalmou a tempestade. Ele e os discípulos, para chegar na margem, para chegar até esse endemoniado aqui, ele teve que passar por um vento, uma tempestade. Muitas das vezes você prega a palavra para alguém e o vento se levanta dentro da sua casa. Você fala: peraí, eu acabei de falar do amor de Jesus para alguém e a outra pessoa vai e se levanta contra a minha vida. É o inimigo, você tem que ter discernimento e inteligência. O inimigo nunca vai deixar barato você pregar para uma alma e ele vai ficar de braço cruzado. Alguma gracinha ele vai ter que fazer. Para você achar que Deus não é na sua
conduta, quando a gente está na obediência, quando a gente está assim, ó, eis-me aqui, as almas vêm até nós, irmãos. As almas vêm, é automático. Eu sei, porque quando eu ando na rua, pessoas passam do meu lado e Deus falou, fala pra ele, fala pra ela. Eu não tenho vergonha não, irmãos. Eu não tenho mesmo. Eu já entrei dentro de banco, eu já entrei dentro de mercado. Eu vou contar uma história pra vocês. Eu fui na saída pra Campo Grande, pra capital, eu e o meu filho, de bicicleta. Fui fazer uma obra lá. Eu não tá aqui comigo não tem preguiça não, irmãos. Eu jamais achei que eu fosse passar por esse patamar. Deus está me provando com ouro no fogo. Porque em São Paulo eu só andava de salto, entrava e saía dentro de carro. Não dava pé, não. Tá? Aqui eu ando de bicicleta, atravesso a cidade, eu não quero saber. Você tá entendendo? E Deus falou pra mim assim, ó. Vai no mercado Nova Estrela. Aqui tem um mercado chamado Nova Estrela. Vai no mercado Nova Estrela. Eu falei, Senhor, eu tô com dinheiro aqui, eu vou comprar umas coisinhas pros meus filhos. Deus falou, vai no mercado Nova Estrela. E eu fui. Chegando no mercado Nova Estrela, fui na frente, na fila dos frios, que tava em promoção alguma coisinha, eu entrei. E aí tinha uma fila extensa. Só que aí era a minha vez de ser atendida. E tinha uma moça no balcão, uma moça forte, branca, por nome de Eva. Eu nunca vou me esquecer do nome dela. Porque ela ficou na tábua do meu coração. Foi um mistério muito grande de Deus. E aí, irmãos, aquela mulher olhava pra mim, eu olhava pra ela, o Espírito Santo falou, fala pra ela, filha. Eu tô curando ela, tô dando uma cura pra ela. Ela tá se sentindo sozinha, mas ela não está só, eu tô com ela. E aquela fila extensa. Eu não quero nem saber quem tá à minha esquerda e minha direita. Chará, derraitu e decanta na garra. Eu não me acovardo não, irmãos. Eu abro a minha boca, sabe por quê? Porque quanto mais você abre a sua boca, mais você dá um passo pra sua vitória. Quanto mais você abre a sua boca, mais você tá perto da sua bênção, Deus tá dizendo agora, nesta tarde. Porque se você quis ficar de boca fechada, se acovardando, ah, Senhor, eu não tenho coragem de chegar perto daquele irmão. Aí Deus tá mandando... Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Se Deus tá mandando você falar, fala. Eu peguei e virei pro pessoal do Frios, eu falei, olha, eu me posicionei, falei, sou missionária evangélica, vocês me perdoam, mas eu tenho um recado de Deus para entregar para essa mulher aqui. O povo falou, não, tudo bem, fica à vontade, senhora. Eu peguei e falei, escuta aqui, amada, eu não sei teu nome não, mas Deus te conhece, Deus deitar, teu levantar. Ela é a única que estava nos Frios atendendo um monte de gente. Eu falei, Deus mandou dizer para você que Ele tá te dando uma cura nessa tarde. Peguei na mão dela e falei, ei, charade raizu e decanta, você não está só, Deus está contigo aí na caminhada. Ela chorou feito criança. Ela disse, irmã, eu não estou aguentando ficar de pé, eu estou trabalhando pela misericórdia de Deus. Eu estou com uma dor no corpo terrível, estou com dor na coluna, estou com inflamação na coluna. Deus é o Deus de engano, irmãos? Deus é Deus de confusão? Fala pra mim. Deus já mandou entregar inúmeros recados. Eu não me acovardo não, irmãos. Eu não quero nem saber quem está à minha esquerda e à minha direita, eu me posiciono. Irmãos, eu chego, me apresento, sou missionária evangélica, eu posso dar uma palavra para você, através do nome de Jesus? Sim, pode falar o recado. É assim, 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 assim. Querendo ou não, acreditando ou não, eu viro as costas. Deus abençoe a sua vida, amada, e saio. Já fiz a minha parte, já plantei a semente, já dei o recado. Agora é a pessoa com Deus. A gente tem que parar de ser demagogo. A gente tem que parar com essa demagogia de dobrar nosso joelho e falar, Senhor, me sai, faz de mim uma... Eu tô falando que Deus tá mandando falar. Tem pessoas aí que tá muito covarde. Vamos, tá na hora de dar uma acordada aí, ó. Tem desconfiômetro, tá? Você quer o que na sua coroa? Você não quer nem uma pedrinha na coroa? Você vai chegar e vai apresentar o que pra Deus lá no Altíssimo? Vai chegar com as mãos vazias? Você vai chegar lá como? Cruzado os braços? Ou chegar para Deus e dizer assim, Senhor, está aqui as almas que eu plantei a semente, ao qual eu falei do seu nome, Senhor. Está aqui todas as almas. Olha que coisa mais linda do céu, irmãos. Não tem preço. Não tem preço. E eu vou ler aqui para vocês. Perdão. Em Marcos 4:35. Jesus, o próprio Deus, por conta de uma alma. Satanás, ele fez um rebo... Mas, nossa, irmã, mas Satanás, ele pode fazer isso? Claro que pode. Claro que pode. Ele se levantou com uma fúria muito grande. Olha só, e disse-lhe aquele dia, sendo já tarde, passemos para o outro lado do mar. E despedindo-se da multidão, levaram-no consigo assim como estava no barco. E havia também ele outros barquinhos, e levantou-se grande tempestade de vento que jogava das ondas do barco, de tal maneira que já se enchia de água. Ou seja, Satanás estava querendo matar Jesus afogado.
Por conta dessa alma aqui, ó. O endemoniado de Gadara. O endemoniado gadareno. E ele estava na polpa do barco dormindo, numa almofada. E despertaram-no, que foram os discípulos, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: O mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. Olha isso. Quem que não vai sentir temor, Jesus, diante de Jesus, irmãos? Glorificado seja e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina. Você tem que aprender um segredinho com Deus. Quando você quer muito uma coisa... Eu fui numa igreja, Assembleia de Deus, pastor Elias, na Assembleia de Deus da capital em Campo Grande, um culto de 300 mulheres. Vamos comparar a Assembleia de Deus de vidro aqui, em Três Lagoas, que eu não sei o nome, que eu falo porque só tem gente chique, com a Assembleia de Deus do pastor Elias, que o piso era de mármore italiano. 300 mulheres, tinha mulheres que iam até de motorista particular. Mulheres de empresários riquíssimos. Eu sentei bem quietinha, ali no meu cantinho, tá na minha, não queria saber de nada, queria ficar só quietinha escutando a palavra. Levantou-se uma mulher lá do altar e disse: aquela moça bonita ali. Tinha tanta mulher bonita ali, irmãos. Aquela moça lá, e todo mundo olhando. É você não, é você não. É essa moça aí do cabelão, é essa. Eu fiz assim, é você mesmo. Você teve um passado, porém de aparência. Porque eu vivia no luxo, vivia na aparência. Porque por dentro eu era só a casca. Tá, irmão? Só a casca. Eu não tinha valor nenhum aqui por dentro. Era triste. Eu deitava minha cabeça, às vezes, no travesseiro, gostoso, de pena de ganso, dormia chorando. Por que eu dormia chorando? Não sei. Batia depressão. Principalmente na época, quando eu comecei a tomar Lasix no coração. Que é um remédio pro coração. Aí que eu fiquei depressiva. Aí, irmãos, voltando ao contexto. Ela falou pra mim, o seu passado foi um passado muito de aparência. Mas pegou o microfone, levantou pro céu e falou: eis que tem um desse reservado pra você. Você vai chegar lá. Você vai ser grande na presença. Você vai chegar em lugares onde pessoas nunca pisou. Porque essa igreja do pastor Elias, Novo Amazonas, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, só quem pisa lá, irmão, é quem tem CD gravado, é quem vem de avião de um lado pro outro. É assim lá. Quem está me assistindo, que conhece Campo Grande, Mato Grosso do Sul, capital, sabe do que eu estou falando. É uma igreja maravilhosa. Só o dízimo lá, irmão, por mês, você chuta aí uns 100 mil reais. Por mês de dízimo. Chá de mulheres maravilhoso, amei a igreja, um povo assim, hospitaleiro. Louvei lá. Eu tive a honra de louvar numa igreja daquela onde eu achei que eu nunca fosse pisar a planta dos meus pés para louvar, que dirá sentar. Irmão, coisa do céu. Se eu for ficar contando aqui, eu vou até amanhã. Então, irmãos, falando aqui, voltando ao contexto, Jesus acalmou a tempestade. Por quê? Porque o objetivo de Jesus era chegar no endemoniado gadareno. Quantas vezes você não viu uma igreja de frente para um bar? Irmãos, eu já tive experiência de estar em igrejas aonde de frente ou do lado tinha um bar. Ou o bar tocava a música mais alto, ou a pessoa pregava mais alto. Ou, porque tem aquelas máquinas caça-níquel que você enfia lá uma moeda ou um dinheiro e toca a música. Né? Aquelas moedinhas, aquelas musiquinhas, aquelas coisas mundanas. Então o povo colocava o dinheiro e queria ficar ouvindo lá e bebendo. Só que o sangue de Jesus tem poder, é tão mais forte que o bar acabava fechando. Bar do lado de igreja não fica aberto. Ou o dono do bar se converte ou Deus manda ele rapar. Deus faz um rapa na vida dele. Deus faz ele fechar o bar. Aqui perto da minha casa aconteceu isso. Eu derramei quase um vidro inteiro de óleo ungido na frente de um bar onde a pessoa era macumbeira e estava me afrontando. Eu falei, vamos ver se o meu Deus que eu sirvo é maior ou é o quê? Porque a música afrontava, não deixava meus filhos dormir. Eu joguei lá, não passou muito tempo, espirrou.
Por isso que eu falo, irmãos, nós temos que ter postura, nós temos que ter coragem, nós temos que ter assim, pulso firme. Nós temos que executar aquilo que a gente deu, as ferramentas, a gente tem que ter audácia, a gente tem que ter coragem, tem que ter ousadia no Espírito Santo. E aquela autoridade ao qual Deus nos deu. Chega com autoridade e fala, para trás de mim, Satanás. Aqui não. Aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus. É assim que você tem que se posicionar, como servo do Deus Altíssimo. E eu vou falar para você, que fica guardando recado. Você está pagando preço à toa. E você que quer ser aquilo que você não é, dobra seu joelhinho, começa a comer Bíblia, começa a colocar louvores, começa a ensaiar e larga dessa timidez do diabo, porque os tímidos, a Bíblia diz que não herdará o reino do céu. E se não herdará o reino do céu, a timidez vem do Satanás. E se vem do Satanás, começa a pedir libertação para Deus. Tá? Que os tímidos não herdam o reino do céu. Ah, mas todo mundo vai ficar olhando para mim. Irmãos, quando eu louvava, todo mundo chorava. Eu nem achava, eu não entendia porque que todo mundo estava chorando. Parecia que eu estava no velório. Aí eu perguntei pro meu pastor Pedro, ele deu risada, ele falou, irmã, é porque você canta tão lindo que você, o Espírito Santo de Deus que está na sua vida, eu estava grávida da minha filha Sofia. O Espírito Santo de Deus está na sua vida, ele está entrando em dentro de corações, por isso que as pessoas estão sentindo a presença e estão chorando. Aí que eu ia entender. Tá? E eu vim de berço evangélico, para você ver, eu não tinha discernimento nessa parte. Vamos lá. Chegando do outro lado do mar, ou disse, olha só. E despedindo-se a multidão, no 36 do versículo 4, do 35 de Marcos, fala, e despedindo-se a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. Aí, vem do outro lado, chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, olha só o que o Satanás armou para Jesus não chegar para salvar essa alma. Quantas pessoas você está ganhando para Jesus? Deus está mandando dizer nessa tarde, o que você tem feito para agradar Jesus? Você tem pregado a palavra? Você tem falado do amor dele para as pessoas? Você tem se acovardado? Quantos preços você está pagando desnecessário? Fala para mim. O que você tem feito? Fala para mim. Você tem ficado só na rodinha dos escarnecedores? O que você tem feito? Você está falando mal da vida dos outros, tomando o famoso chimarrão, tomando tereré? Sai dessa, irmão. Sai dessa que isso não vai te levar a lugar nenhum. Pega, sabe o que você faz? Faz um curso, irmão. Faz um curso de capelania. Você que tem credencial como eu de missionário, que eu sou registrado em cartório, que foi eu, que Deus que me deu, com muita honra. Eu vou fazer um curso, irmãos, de capelania e vou entrar nos presídios. Minha vontade é pregar nos presídios femininos. E nos masculinos também. A minha vontade é entrar, pregar, falar do nome de Deus, louvar e ganhar almas. Porque eu conheço uma pastora que eu era do ministério dela, que ela é cheia da ousadia, da autoridade. Ela já ganhou inúmeros. Já perdeu as contas de quantos presos ela já ganhou para Jesus. Estão tudo espalhados aí nas igrejas, fazendo a obra. Minha filha, dá um pouquinho de água. Irmãos, me perdoa, tá? Eu tenho que tomar um pouquinho de água, irmãos, porque eu tomo um remedinho que me deixa a garganta super seca e aqui tá... Pela misericórdia. O sol aqui é escaldante. Calor. Tá aqui. Ai, irmãos. Ai, Jesus, obrigada. Até a água que a gente toma, irmãos, a gente tem que agradecer. Então, irmãos, voltando pro contexto aqui. E esse endemoniado, irmãos, a Bíblia diz que a morada dele era nos sepulcros. Nem mesmo com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque tem sido, muitas das vezes, preso com grilhões e cadeias. E as cadeias tinham sido feitas com pedaços por ele. E os grilhões em migalhas. E ninguém o podia amansar, ninguém podia segurar aquele homem. Ele estava totalmente endemoniado. Gadara era uma cidade na província dos Gadarenos. Lá era uma criação de porcos. Para os judeus porcos simboliza símbolo de pecado e miséria. Porcos. E lá, nessa cidade de Gadara, onde tinha esse endemoniado, vamos dizer assim que os porcos, a manada de porcos, a criação de porcos lá, tinha mais valor que o ser humano. Por isso que ninguém ligava para esse endemoniado. Jesus, vendo isso, foi lá salvar ele. Por quê? Porque não tinha ninguém para pregar para ele. Ninguém queria saber dele. Todo mundo estava preocupado com as suas coisas materiais. As pessoas que estavam lá estavam preocupadas em cuidar de seus porcos, das suas coisas, das suas casas. E Deus está dizendo nessa tarde, se posiciona, se coloca de pé, pega a Bíblia e vai fazer a
Até quando que você vai ficar vivendo de aparência? Você entra na igreja toda bela, toda bonita, você entra na igreja de terno e gravata, todo mundo pensa que, nossa, esse homem deve ganhar almas assim, feito água no rio. Não ganha uma alma. Quantas almas você ganhou o ano passado? Fala pra mim. Você pregou pra alguém? Você falou do amor de Jesus pra alguém? Você semeou? Eu tenho certeza que você não deve ter feito isso. Muita gente aí no canal não deve ter feito isso. Porque a Bíblia fala, examina o homem a si mesmo. Você está mentindo para si mesmo. Se você falar alguma coisa aí, você está mentindo para si mesmo. E Deus me revela, tá, irmãos? Porque tendo são muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias tinham sido feitas com pedaços. E sempre de dia e de noite ele dormia no sepulcro. Andava clamando pelos montes e sepulcros, ferindo-se com pedras. Olha a vida deste homem como que era na mão do diabo. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. Porque a Bíblia fala que quando Jesus chega, até Satanás se prostra para ele, decanta nagaço. Até Satanás se prostra para ele. Como que um endemoniado, vendo Jesus naquela situação, ficou de joelhos e se prostrou e adorou? A Bíblia fala. A Bíblia não é mentirosa. Mentiroso é fariseu, que quer dar palpite naquilo que os outros fazem, ele não faz nada para Deus e quer dar palpite naquilo que o outro está fazendo para Deus. Deus vai te pegar, hein, fariseu? Cuidado. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha o que Satanás falou para ele. Conjuro-te, Deus, que não me atormentes. Deus designou um certo tempo durante o qual esses espíritos serão confinados no abismo. Lá em Apocalipse 21:3 fala. Porque ele dizia, sai deste homem espírito imundo. E ele perguntou, os demônios falou, como que te chamas? Jesus falou para os demônios. Os demônios disseram assim, respondendo, legião é o meu nome, porque somos muitos. Quem está fora da presença ou quem está em cima do muro tem legiões, tá, irmão? Já vou falar logo de cara. Tem legiões de demônio. Legiões de demônio. Legiões de demônio. Queira você aceitar ou não, mas você está pingando de demônio, feito piolho na cabeça de um pobre. De um coitado que não tem condições de comprar nem um sabonetinho para passar na cabeça de uma criança para matar o piolho. Você está pingando de piolho. Você está pingando de demônio. Pingando. Você não vê os demônios, mas eles estão no seu rastro. Cuidado, vigia. Vigia, que Deus tá só te observando. Vigia. E o diabo também. O diabo fica assim, ó, ao redor. E Deus permite, tá, irmãos? Tem muita coisa que Deus permite Satanás fazer. Ah, mas como que Deus vai permitir, missionária Débora, o diabo tocar em mim? Toca. Toca e toca com força. Na minha casa permitiu tocar. Minha filha ficou doente. Eu vi ela, eu e meu esposo quase mortos nos nossos braços. E aí? Meu esposo fez até um propósito de parar de beber por causa da minha filha. E aí? E aí? Nós praticamente vimos nossa filha morta indo para o hospital. Do nada, ela ficou febril e começou a roxear o corpo, o rosto, tudo. Desobediência. Respinga, pecado. Vício. Zé Pilintra. É isso que eu estou querendo dizer. Desobediência. Eu estou na presença, mas quem está do meu lado não está. Respinga o pecado. O capeta não pode com a minha vida. De jeito nenhum. Porque eu sou audaciosa. Eu entro dentro da igreja, eu prego a palavra nua e crua na cara. Na cara, eu desmascaro o pecado na cara. Porque Deus já mandou eu apontar. Mesmo que eu não queira apontar, mas Deus, agora você vai falar. Você vai, agora chegou a sua vez. Você vai apontar e vai falar na cara. Me comparou como Débora, juíza, mulher de Lapidote. Ela não tinha medo de falar na cara. E aí, o que aconteceu? Os espíritos imundos, para onde que nós vamos? Estava passando uma manada de porcos. Jesus simplesmente jogou aqueles legiões de demônios em cima dos porcos e os porcos caíram no espinhadeiro. E o que aconteceu? Foi juntando de gente, foi aglomerando gente. Aquele homem se limpou, deram um banho nele, vestiu vestimentas novas. E ele ajoelhou e falou, Senhor, pelo amor de Deus, deixa aí com você, Jesus. Jesus falou, você não vai comigo não. Jesus é tão chique, é tão finesse, que ele tem a hora de entrar e a hora de sair.
Ele viu que o dono dos porcos queria juntar uma multidão para dar uma surra em Jesus. Quem que ia ter essa audácia de dar uma surra em Jesus, irmão? Só com o olhar de Jesus, Jesus acabava com o ser humano. Você acha? Sai daqui agora, ou mataremos você. Eu quero os meus porcos de volta. E os porcos foram debaixo do espinhadeiro. Mais não sei quantos mil porcos. E aquele homem ficou liberto. E sabe o que aconteceu com aquele homem? Fechando a Bíblia. Final do contexto. Para resumir. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Jesus falou, você não vai comigo não. Ele falou, por que, Jesus? O senhor está com os discípulos? Ele falou, não. Porque você vai voltar para a sua cidade. Você vai falar para o que eu fiz na sua vida. Você vai pregar nos 4 cantos. Hoje eu estou te ungindo a missionário. Ai, decanta na gás. Xará, derrai sui, decanta na gás. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus faz coisa que nem a medicina consegue entender. Nem a medicina consegue entender o que Deus faz quando pega uma pessoa no leito da enfermidade. Quanto mais nessa situação. E hoje eu quero dizer para você, se posicione em nome de Jesus. Não deixe de pregar a palavra. O intuito de Deus nos encher dentro da igreja é para esvaziar lá fora. É para ganhar almas, não é para a gente esquentar o banco da igreja não, irmãos. Não é para ficar só folheando e orando dentro de casa não. Vai numa lotérica pagar uma conta, tem uma pessoa do lado, fala do amor de Jesus. Vai plantar a sementinha. Para com essa vergonha do diabo, irmãos. Para com essa timidez de Satanás, em nome de Jesus. Eu falo isso com toda a autoridade dada do céu para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Você aí que está querendo ser levita, você está querendo ser pastor, você que está querendo ter um chamado aí, vamos executar, irmão, fé no Senhor. Vamos erguer a bandeira do Evangelho. Não vamos se acovardar, não. Senhor, tira essa preguiça de mim. Senhor, eu não consigo orar, me ajuda a orar, me ajuda a buscar. Eu quero ganhar almas. Tem gente que está com sede de ganhar almas aí, irmãos. Missionária Catiúcia vai ganhar muitas almas pro Senhor lá em Portugal. Ainda vai mandar um áudio para mim ainda. No WhatsApp. Missionária Débora, ganhei, fiz o que a senhora falou. Porque eu falei para ela que Deus ia criar situações. Deus me fez uma revelação profética para ela. E ela falou que realmente era verdade. Que ontem ela ia fazer algo que ela acabou não fazendo. Que era da parte do Senhor. E ela é de autoridade cajado. Ela sabe disso, eu falei com ela hoje. Um beijo, minha linda. Te amo em Cristo. Parece que eu conheço essa mulher já há muito tempo, irmãos. Ela é muito linda, muito cheia da presença. Então, e outra coisa, o dom do amor. Principalmente o que ela tem, o dom do amor. Ela, irmão Carlos de Curitiba, te amo, irmão, te amo, em Cristo, te amo mesmo. Então, sempre estou orando por você, tá, irmão Carlos? Para Deus te guardar, te livrar, que você mexe aí no volante, no caminhão, você anda muito. Para Deus te dar muito livramento. Cuidar de você, de sua casa. E aos demais. Irmãos, eu vou soltar hoje um louvor, que por esses dias eu estava com o coraçãozinho muito triste, muito ferido, por um probleminha pessoal. Vou até prender meu cabelo aqui, que aqui tá